Olá, olá, galera do Me Salva. Sim, estamos começando mais uma aula de matemática aqui do nosso curso de aulas de matemática. Toda quarta-feira, às 19 horas, nós temos aqui um conteúdo muito importante para a prova de matemática do Enem. E sim, né, não é só matemática, nós temos também aulas de redação liberadas na segunda-feira, às 17 horas. Toda segunda e toda quarta você tem esses encontros aqui comigo e com o Prof. Gabs de redação, certo? Gente, antes da gente começar aqui o nosso encontro, vamos falar um pouquinho sobre alguns avisos importantes aqui das nossas aulas ao vivo, beleza? Tá rolando essa maratona, vocês já sabem. Muito bom, show de bola. O nosso foco aqui é ver os assuntos mais importantes para a prova, né? Ver aqueles que realmente dão muitos pontos, aqueles que caem bastante na prova. E não é à toa que o nosso foco está sendo em matemática e redação, porque são as duas provas que elevam muito a sua nota, a sua média final, lá na hora do Enem, certo? Importante, se você ainda não faz parte da lista de presença, você vai clicar no link da descrição desse vídeo, tá aparecendo, tá? Tem um link. Você vai conseguir ali entrar na lista de presença. Estando na lista de presença, você concorre toda semana a uma correção de redação, certo? E só por estar na lista de presença, você ainda consegue toda semana ter acesso a um tema de redação para treinar para o Enem, certo? Então são só vantagens, né? Tem o sorteio da correção e tem também o tema que vocês vão fazer toda semana. Esse tema não é sorteio, tá? O tema você recebe só estando na lista, você já recebe. Beleza. Marcelo, vou pedir que tu coloque aqui o material, então, da aula na tela para gente. Aí, perfeito. Muito obrigado. Agora nós vamos começar a nossa aula de álgebra básica, certo, pessoal? Estou trazendo aqui esse conteúdo porque eu entendo que a galera tem bastante dificuldade com ele. O pessoal costuma ter uma trava na parte de álgebra quando aparece aquela coisa de você ter que lidar com letras junto com números e o pessoal começa a ficar meio louco. Então a gente vai trabalhar com calma esses assuntos hoje para a gente conseguir evoluir nisso, tá? Eu não sei se vocês perceberam, pessoal, mas essa aula aqui é gravada, tá? Essa excepcionalmente não é ao vivo, porque eu estou em viagem nesse momento enquanto falo aqui com vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, né, mandem no chat, que eu tenho certeza que o pessoal aí das antigas que está no chat vai ajudar vocês. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer essa troca aí. Você manda no chat, a galera ajuda e a gente vai formando essa grande comunidade. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar respondendo isso daqui, ó. O que é álgebra? Gente, o que é álgebra? Essa é a primeira questão aqui para gente. É a parte da matemática que mistura números e letras. Muitos alunos têm dificuldade e o principal motivo é por não terem uma base sólida. Então, eu quero trazer base para vocês hoje aqui. Tá? Vai ser uma aula de base mesmo. Vamos nessa. Vamos começar resolvendo alguns exemplos. Esses exemplos são simples, mas eles são bem importantes, tá? Em cada uma das letrinhas aqui, o nosso objetivo vai ser encontrar o valor de x que resolve aquela equação, né? Equação nada mais é do que uma coisa mais ou menos assim, né? Tem uma letra, tem operações matemáticas e tem uma igualdade, tá? Isso é uma equação. Existe um valor, pessoal, que a gente coloca no lugar desse x aqui, que faz com que isso daqui tenha solução. Faz com que isso daqui seja verdade. Como assim, professor, seja verdade? Pensa comigo, ó, eu tenho x mais 1 igual a 10. Só tem um valor que eu troco aqui pelo x que faz com que isso daqui seja verdade. E esse valor é o 9. 9 mais 1 é igual a 10. É ou não é? Claro, né? 9 mais 1 dá 10. 10 é igual a 10. Quando eu falei que era verdade, era isso que eu me referia, né? 10 é igual a 10. Isso é verdade, né? Não tem como ser mais verdadeiro do que isso. Então, nesse caso, o x é 9. Por quê? Porque é somente 9 que faz com que essa igualdade seja verdadeira. E essa outra, x menos 10 igual a 90. Como que a gente faz isso? Pessoal, existem formas, né, da gente manipular equações que vão fazer com que a gente resolva isso daqui de forma mais rápida. Por exemplo, nesse caso, o que nós faremos é o seguinte: esse cara que está negativo aqui do lado esquerdo, esse menos 10, eu vou passar ele para o lado direito, só que daí ele vai passar positivo,
certo? Então, se ele estava negativo, ele passa a positivo. Quer ver? Ó, o 90, vou escrever aqui, vou só copiar, e o menos 10 vai passar para lá, mais 10. Então, aqui nós temos a resposta, que é 100. Certo? Faz sentido? Isso é verdadeiro? 100 menos 10 é 90? É. Então, tá aqui, gente. Tá certo a nossa resposta. Isso aqui tudo que eu estou mostrando para vocês são equações de primeiro grau, tá? É uma equação importante, que é a que mais aparece na prova do Enem, e a gente precisa estar muito bem preparado para resolvê-las. 4x igual a 16. Agora eu tenho o x multiplicando um número, né? O 4 multiplica o x e isso é igual a 16. Você pode fazer de duas formas, né? Quando for fácil assim, você só pensa que número que multiplicado por 4 dá 16. Ora, é o próprio 4, né? Então a resposta é x igual a 4. Mas, se você quiser, né, ter o padrãozinho de sempre aqui, né? Acho que é importante a gente mostrar os padrõezinhos para você conseguir resolver qualquer equação. Se o 4 está multiplicando x, eu vou passar ele para o outro lado, só que daí ele vai passar fazendo a operação inversa, ele vai passar dividindo, tá bem? Vai passar dividindo. Então, se ele estava multiplicando, passa dividindo. Vai ficar assim, ó, 16 dividido por 4 dá quanto? Dá 4. Feito. E essa daqui, ó, essa daqui tem mais coisa, né? Tem mais elementos, então vamos só ajeitar bonitinho aqui, ó. Essa aqui tem mais elementos, mas é tranquilo também, tá? Não tem nada de muito complicado aqui. Ó, 10x menos 9 igual a 81. Primeiro, eu vou passar esse menos 9 positivo para o outro lado. Vai ficar 10x igual a 81 mais 9. E 10x é igual, então, a 90, né? Que é 81 mais 9. Esse 10 está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. 90 por 10, dá para cortar os zeros, lembra? Isso aqui dá 9. Tá bem, gente? Então, esse primeiro slide aqui foi só para a gente revisar um pouquinho da equação de primeiro grau, tá? Essa equação importante aí da prova. Mais exemplos. Agora, com outro conceito que eu quero trabalhar aqui com vocês, que é o conceito de colocar fatores comuns em evidência. Outra propriedade da matemática que a gente usa bastante na álgebra. Então, vamos ficar atentos. Olha só, o que é colocar fatores comuns em evidência? Basicamente, colocar fatores comuns em evidência, gente, é você pegar um número que aparece em duas multiplicações, né? Que ele aparece em comum em duas multiplicações. Como assim? Você não está entendendo nada. Calma, deixa eu te mostrar. Olha só, vou aumentar esse daqui para a gente ver. 2 vezes x mais 2 vezes 4. Essa é a expressão. Gente, qual elemento, né, aparece nas duas multiplicações, né? Tanto nessa como nessa. Qual que é o elemento que aparece nas duas? Não é o 2. O 2 não está aparecendo aqui e aqui também? Pois bem, se ele aparece, gente, nas duas multiplicações, eu posso colocá-lo em evidência. O que é colocar em evidência? É escrever ele e abrir parênteses aqui do ladinho do 2. Agora, o que eu coloco dentro desses parênteses é o que falta para colocar, né? Para a gente preencher essa expressão. Porque o 2 ele vai estar representado por esse daqui. Agora, esse x eu vou jogar aqui dentro. Fazer outra cor, ó. Esse x eu vou jogar aqui dentro. Esse sinal de mais eu vou jogar aqui dentro. E esse 4 eu vou jogar aqui dentro também. Isso é colocar fatores comuns em evidência. Então, ó, 2 vezes x mais 4 é equivalente, é a mesma coisa que escrever 2x mais 2 vezes 4. Tá bem? É a mesma coisa. Ó, 7x mais 70. Qual que é o fator em comum aqui? Aí você deve estar pensando, mas professor, o 70, né, não é uma multiplicação, é um número, né? Não tem nada em comum aqui. Você pode fazer aparecer algo em comum. É só você, ao invés de escrever 70, né, que é o que está escrito ali, você escrever 7 vezes 10, né? 70 e 7 vezes 10 não é exatamente a mesma coisa? Então, aí está, né? Você consegue fazer essa troca. Muito bom. Agora você tem o 7 aqui, repetindo ali. O que você vai fazer? Vai colocar ele em evidência e dentro dos parênteses você coloca o que falta ali, né? O x mais 10. Tá? Então tá feito a letra B. Vamos agora para mais uma, letra C. Aí você deve estar olhando para essa letra C aqui, né? E pensando, tá, mas
Não tem nada aí que se repita, né? Não tem nada que se repita. Tem 4 de um lado, X também, e do outro 6 e Y. Não tem nada igual. Tem. Você pode fazer aparecer. Como assim? O 4 você pode escrever como sendo 2 vezes 2, não pode? E o 6 você pode escrever como sendo 2 vezes 3. Dessa forma, agora temos coisas em comum. Nessa multiplicação aparece 2, nessa também aparece 2. Então a gente pode escrever assim, ó, gente. 2 vezes. O que sobrou aqui, ó? 2x mais 3y. Pronto. Tá feito, gente. Tá feito. Essa é a nossa resposta. Por que é importante a gente saber manipular, né, as expressões e saber colocar fatores comuns em evidência? Porque muitas vezes a resposta que a questão quer está com alguma coisa em evidência. E aí você fica pensando, nossa, mas eu achei uma resposta aqui que não está nas alternativas. Muitas vezes é porque você tem que colocar em evidência alguma coisa para que apareça a alternativa correta. Muito bem, esses 2 primeiros momentos aqui da aula, né, foram momentos de ferramentas básicas para a álgebra. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a resolver alguns probleminhas com vocês, sabe? Aqueles probleminhas básicos, né? A gente vai começar fácil, aí vai aumentando, vai escalando o nível de dificuldade. A gente vai fazer basicamente aqueles probleminhas que envolvem letras e números. Aqueles probleminhas que é dada uma frase e daquela frase você tem que tirar alguma expressão, alguma equação, alguma coisa envolvendo números. Vamos ver aqui a primeira. João tem X anos e Pedro tem Y anos. Sabe-se que as suas idades somadas resultam em 54 anos. Escreva uma equação que relacione X e Y. Gente, a idade de João é X. A idade de Pedro é Y. Eu sei que somadas as idades resulta em 54. Então, se eu somar x mais y, o que vai acontecer aqui? Vou encontrar 54. Pessoal, qual que é a expressão que sai, então, a equação que sai, né, dessa frase? X mais y igual a 54. E perceba que só com essa informação eu não conseguiria dizer quantos anos que cada um tem, né? Porque existem infinitos aqui possibilidades da gente colocar. Pode ser que bom, se a gente considerar só números inteiros para a idade, não são infinitos, mas existem muitas possibilidades, né? Pode ser que João tenha 1 ano e Pedro tenha 53. Pode ser que João tenha 20 e Pedro tenha 34. Pode ser que João tenha 40 anos e Pedro tenha 14. Né? Isso daqui é só para mostrar que uma equação sozinha, com 2 incógnitas, né, 2 letras, não pode ser resolvida. Eu precisaria de mais uma equação para poder encontrar realmente a idade de cada um. Então, eu precisaria de mais uma relação. Nesse caso, não tem como descobrir nenhuma outra relação. A gente vai parar por aqui, até porque não é o nosso foco hoje fazer sistema linear ou coisa do gênero, tá? A nossa ideia aqui realmente é tirar de um texto uma expressão ou uma equação. Beleza? Letra B. Diz assim, ó. Zé comprou 10 produtos que custam X reais e 12 produtos que custam Y reais. Ao todo, gastou 600 reais. Escreva uma equação que relacione X e Y. Pessoal, ele comprou 10 produtos que custam X reais. Quanto que ele gastou só com esses produtos, com esses 10 produtos? Pensa comigo, se você compra aí, sei lá, um copo, né? Um copo de vidro, ele custa 8 reais. Aí você vai lá e compra 10 copos. Quanto é que você vai gastar? 10 vezes 8. O que você faz? Você multiplica a quantidade pelo preço unitário. Então, se eu quero saber quanto que ele gastou com esses produtos que custam X reais aqui, eu vou fazer quantidade vezes preço unitário. Tá? Beleza? E quanto que ele gastou com aqueles produtos que custam 11, aliás, Y reais? São 12 produtos, então eu vou fazer quantidade vezes preço unitário. Ele não comprou só um ou outro,
ele comprou as duas coisas, né? Ele comprou isso daqui e isso daqui. Então, ele gastou isso mais isso. Ele gastou isso mais isso. Quando eu quero somar uma coisa, essa é a lógica que eu vou usar, né? É isso daqui mais isso daqui. Tá bom. E quanto que dá isso daqui? Quanto que dá essa compra que ele fez, né? Foram 10 produtos de X, 12 produtos de Y. Gente, tem mais uma informação que foi dada, né? Ao todo, ele gastou R$ 600. Então, pessoal, isso daqui tem que ser igual a 600. Isso daqui, pessoal, já está correto, tá? Já é uma forma da gente escrever essa resposta. Mas tem como deixar isso mais simples. Como que eu poderia simplificar isso daqui? Pessoal, toda equação pode ser simplificada. Tá? O que é uma simplificação? É você dividir a equação inteira por alguma coisa. O que dá para fazer aqui de divisão, né? Qual divisão que todos esses termos da equação aceitam, né? Porque eu só posso simplificar quando todos os termos puderem ser divididos por um mesmo divisor. Gente, dá para dividir todo mundo por 10? Ó, esse daria, né? Esse aqui também daria. Agora, 12y por 10 não daria certo. Dá para dividir todo mundo por 2? Opa, por 2 vai dar. Quer ver? Ó, 10x dividido por 2, né? 10 bananas dividido por 2 dá 5 bananas. 12y por 2 vai dar 6y, né? Só dividir por 2. E 600 por 2 fica 300. Então, gente, as duas equações que eu tenho, essa e essa, são equivalentes, tá? Elas significam a mesma coisa. Inclusive, a resposta, né? O valor de x para um é igual do outro. O valor de y de uma é igual ao valor de y da outra. Quando eu simplifico uma equação, eu não estou mudando a solução dela. Eu estou só deixando ela um pouco mais fácil de entender, um pouco mais fácil de manipular. É por isso que eu simplifico, né? Se eu divido por 2 desse lado, mas divido pelo outro lado também, eu estou mantendo igual, né? Estou mantendo igual. Certo? Se eu tenho uma balança em equilíbrio, tiro 1 quilo de um lado, tiro 1 quilo do outro, continua em equilíbrio. Beleza? Essa é a grande verdade. Muito bem. Mais uma. Letra C. Uma pessoa comprou um terreno retangular de X metros por Y metros. Sabe-se que a área do terreno é 400 metros quadrados e que o perímetro do terreno, é 100 metros. Escreva duas, agora eu posso escrever duas equações que relacionem x e y. Gente, esse terreno, eu vou desenhar ele aqui pra gente, tá? Pode ser algo assim, tanto faz, né? Como ele não falou qual lado que era o maior, eu posso selecionar do jeito que eu achar melhor. Vou fazer assim, ó. Tá? Então vamos ver aqui os lados. Eu vou chamar esse lado aqui de x, vai medir x, e esse outro maior aqui vai medir y, beleza? Não interessa. Não interessa qual é qual. Vai dar certo igual. A área desse terreno, pessoal, foi dada, né? 400 metros quadrados. Eu vou deixar assim unidade aqui, tá? E o perímetro também foi dado. O perímetro é 100 metros, tá? 100 metros. Então, vou escrever a unidade para não confundir, né? Aqui é 100 metros, aqui é 400 metros quadrados. Como que eu faço agora para, no lugar de escrever área, eu escrever alguma coisa que envolva as letras X e Y, os lados do terreno? Gente, a área de um retângulo, se você não sabe, é importante que você saiba. A área de um retângulo é a base do retângulo multiplicado pela altura do retângulo. Então, se nós temos base X e altura Y, a área é X vezes Y. E isso eu sei que é igual a 400, certo? Essa é a minha primeira equação. Eu quero duas, né? Essa é a primeira. Ela relaciona x e y, né? Ela diz que o produto de x por y é 400. E qual que é a outra equação? Vamos deixar essa aqui guardadinha, tá? A outra equação vai vir do perímetro. Perímetro, pessoal, se você não sabe, é a soma dos lados, tá? Eu pego os lados desse cara e somo. Ó, aqui é x. Aqui é y. Aqui é x também. Aqui é y também.
Então, a soma desses lados vai ser o quê? X mais y mais x mais y, tudo isso igual a 100. Ó, x com x dá 2x, né? Y com y dá 2y. Só estou agrupando as coisas iguais aqui, né, pessoal? Se eu tenho uma banana, tem outra banana, eu tenho duas bananas. Se eu tenho x e outro x, então eu tenho 2x. Gente, essa primeira equação que eu fiz aqui não tinha como simplificar, né? Não tem como você dividir por um lado e pelo outro pelo mesmo número, porque aqui tem x e y, então não vai dar certo. Agora, essa dá para simplificar. Eu posso dividir todos os termos dessa equação por 2. Dá ou não dá? Ó, 2x por 2 dá x. 2y por y, aliás, 2y por 2 dá o próprio y, e 100 por 2 dá 50. Então, aqui eu tenho duas equações agora. Essa é a primeira equação, essa é a segunda equação. Elas relacionam as letras x e y, beleza? Então, basicamente é isso, tá, gente? A gente precisa entender, a partir de um texto, como que a gente chega numa equação, ou em mais de uma equação, né? Nesse caso, eu consegui escrever duas, muito porque eu tinha duas informações. Área e perímetro. Muito bem. Muito bem. E agora, pessoal, o que a gente pode fazer? Mais um exemplo? Vamos para mais um exemplo. Em uma padaria, olha lá, nós estamos tentando, né, cada vez subir um pouquinho a régua, subir um pouquinho a barra, né? Dificuldade vai aumentando aos pouquinhos. Em uma padaria, um queijo custa X reais por quilograma e o presunto custa Y reais por quilograma. Tá? Queijo, presunto. Uma pessoa comprou meio quilograma de queijo e meio quilograma de presunto. Escreva uma equação para o custo que essa pessoa teve. Qual foi o custo que ela teve, gente? Pensem comigo. Ela levou para casa, vou escrever, ó, queijo e presunto, né? Vamos ver quanto que ela levou para escrever aqui. No caso do queijo, ela levou meio quilograma, tá? Meio quilograma é meio quilograma. Poderia escrever 0,5? Poderia, mas eu vou escrever em fração. Eu gosto de fração. E levou também meio quilograma de presunto. Então, essa foi a quantidade que ela levou para casa. Nós temos também a informação do preço por quilo. O preço por quilo foi dito também aqui, né? Vou escrever quilo bonitinho, senão dá uma agonia aqui, ó, quilograma. O preço por quilograma do queijo é X, tá dito, né? Do queijo é X, e do presunto é Y. Aí eu quero saber uma equação para o custo que a pessoa teve. Pessoal, custo não é a quantidade que eu compro vezes o preço que eu pago? É, né? Se é meio quilo e custa X o quilo, então eu vou pagar meio vezes X. Esse é o custo, pessoal, do queijo, né? 1/2 de X. Ou posso escrever assim também, ó, gente, X sobre 2. Tá? Porque 1 vezes X dá X. E aqui vai dar a mesma coisa, né? 1/2 vezes Y vai ficar Y sobre 2. Como ela comprou as duas coisas, agora a gente precisa fazer o quê? Para encontrar o custo total? Somar isso daqui, né? Então, vai ser x sobre 2 mais y sobre 2. Tá, gente? Então, se eu tiver o preço do queijo e do presunto, é só dividir cada um por 2 e somar, que eu vou ter o custo total que essa pessoa teve naquela padaria. Certo, gente? Tá? Então, que fique muito claro aqui que quando eu tenho que calcular preço, custo de alguma coisa, né, despesa, eu vou multiplicar a quantidade das coisas que eu estou comprando pelo preço por quantidade. Tá? Se eu tenho meio quilo e tenho preço em quilo, eu vou multiplicar esse preço pelo meio quilo. Muito bem. Agora a gente vai para mais uma questãozinha. Mais uma questãozinha. Todas elas aqui, gente, estão sendo bem didáticas, né? Depois a gente vai fazer algumas questões do Enem também, porque álgebra é um conteúdo que o Enem vai utilizar em questões de diversos assuntos, né? Questão de geometria aparece álgebra, questões de funções, logicamente, aparece álgebra. Tem vários assuntos que a álgebra pode estar envolvida. Então, é importante que a gente faça essa escadinha, né? Primeiro os probleminhas básicos, depois as questões do Enem.
Vamos lá, né? Deixa eu tomar uma água aqui que a gente também, né, fica com sede quando tu vai falando, dando água. Lembre-se você de hidratar-se também, né? Deixa o copinho lá. Eu sempre digo, se você deixar a garrafinha do lado aqui e começar a criar o hábito de a cada pouco dar uma bicadinha ali, você tá sempre bem hidratado, né? Pelo menos é assim que eu faço. Beleza. Então vamos lá. Uma pessoa abasteceu meio tanque de seu combustível, tá? Ou seja, né? O carro tem um tanque de combustível e a pessoa abasteceu metade desse tanque. Sabe-se que o tanque possui uma capacidade para T litros e que o preço do litro é P. Seja C o custo que a pessoa teve ao abastecer. Escreva uma equação que relacione T, P e C. Pessoal, vocês já devem ter se ligado, né, a esse ponto da aula que o custo é sempre uma quantidade por um preço, tá? Por um preço unitário, né? Por um custo unitário. Então, aqui no caso, qual que é a quantidade que eu estou comprando de gasolina, né? Meio tanque de combustível. Sabe-se que o tanque possui uma capacidade de T litros. Gente, então um tanque inteiro, ó, um tanque inteiro seria quantos litros? Seria T litros. Meio tanque vai ser quanto? Meio tanque, gente, não vai ser a metade do tanque inteiro? Se o tanque inteiro é T, metade não vai ser T sobre 2? Vai, né? Então, a quantidade que eu estou comprando é T sobre 2. E qual que é o preço do litro? O preço do litro é P. Então, é só multiplicar a quantidade de litros, né? Isso daqui está por litro, né? T sobre 2 litros, vezes o preço P. Então, aqui, pessoal, está o custo que eu terei. Custo é o quê? Quantidade pelo preço daquela quantidade. Ou seja, é tantos litros vezes o preço do litro, tá? É isso, tá, gente? A chave dessa questão era entender esse T sobre 2, né? Por quê? Porque é meio tanque. Um tanque inteiro é T litros. Então, meio é T sobre 2. Tá bem? Vamos lá, vamos lá. Temos na verdade, mais duas, né? Essa e mais uma, que são os probleminhas, e depois a gente vai para as questões do Enem. Sim, exatamente. Então vamos nessa, ó. No basquete, uma cesta pode valer 2 ou 3 pontos, a depender de onde a bola foi arremessada. Sabe-se também que um lance livre acertado vale 1 ponto. Em uma partida, um time fez X cestas de 2 pontos, Y cestas de 3 pontos e converteu Z lances livres. Escreva a pontuação P do time na partida, em função de X, Y e Z. Vamos lá. Pessoal, quantos pontos essa equipe vai fazer? Tá? Isso é P. Tá? A pontuação vai ser P. Eles acertaram X cestas de 2 pontos. Então, as cestas de 2 pontos vão render para eles X vezes 2. É a quantidade de cestas de 2 pontos vezes quanto valeu cada cesta, né? Se eles fizerem, ó, só um exemplo para a gente entender, né? Se eles acertaram 9 cestas de 2 pontos, então 9 vezes 2, eles fizeram 18 pontos com essas cestas de 2 pontos. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Mas nós temos também, né? Essas são as de 2. Eu vou até escrever aqui para não ficar esquecido, tá? Essas aqui são as cestas de 2 pontos. Nós temos as de 3 pontos também. Eles fizeram Y cestas de 3 pontos. Então, eu vou multiplicar Y, que é a quantidade, pelo 3, que é a quantidade de pontos que nós temos em cada um desse tipo de cesta. Então, as de 3 pontos renderam Y vezes 3 pontos. E os lances livres, pessoal, eles contam um ponto só, né? Então, se eu tiver 10 lances livres, eu vou ter 10 pontos. Se eu tiver 12 lances livres convertidos, eu vou ter 12 pontos. É Z, a quantidade, vezes 1, que é quanto vale cada lance livre, né? Só que se é multiplicado por 1, nem precisa escrever, né? Porque não vai mudar nada na minha vida, se eu escrever ou não aquele 1. Então, aqui,
nós temos os lances livres convertidos, tá? O que é convertidos? Acertados, né? Eu não vou contar os que ele errou porque não pontua. Então, aqui, pessoal, está a nossa resposta, tá? P é igual a x vezes 2 mais y vezes 3 mais z. Quando a gente está falando em álgebra, é comum a gente colocar sempre o número na frente e a letra depois, tá? Então, se tivesse uma alternativa lá na prova, provavelmente ela viria desse jeito aqui, tá? E não desse. Mas é a mesma coisa, né? Não muda nada. Não muda nada. Muito bom. Show de bola. Mais um probleminha. Vamos lá. Mas essa aula aqui, gente, é a aula de ouro dos probleminhas, né? A gente trabalha aqui com vários probleminhas e a gente vai resolvendo um por um, vai escalando a dificuldade e aos poucos a gente vai aprendendo a transformar o que era um texto, algo que estava em português, a gente vai transformar em matematiquês, a gente vai passar para uma expressão ou para uma equação. Vamos lá. Mais essa daqui, então, para a gente fazer. Um professor fez uma prova e avaliou os alunos da seguinte forma: cada acerto valia 2 pontos e cada erro descontava 1 ponto. Sacanagem isso aí, né? Sacanagem. Eu já tive professor na faculdade que fazia isso e era uma sacanagem, né? Ah, se você acerta, beleza. Se você erra, você perde 1 ponto. Gente, a gente deixava a questão em branco. A questão em branco não descontava, né? Porque não tinha como errar. Um aluno acertou A questões e errou E questões. Seja N a nota do aluno. Escreva uma equação que relacione N, A e E. Então, N é a nota. Tá? Vou escrever aqui embaixo para a gente não se perder, tá? É a nota. Essa nota, ela vai depender do número de acertos e do número de erros dessa pessoa. Vamos dizer que o número de acertos aqui, né, seja A. Na verdade, ele falou para a gente usar exatamente essa letra, né? A. E cada acerto vale 2 pontos. Então, quantos pontos ele vai obter, gente, a partir do número de acertos dele na prova? Se ele acertar 10 questões, então é 10 vezes 2 dá 20. Se ele acertar 5 questões, então é 5 vezes 2 dá 10. Se ele acertar 30 questões, 30 vezes 2 dá 60 pontos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu sempre pego o número de acertos e multiplico por 2, que é a quantidade de pontos que cada acerto confere a ele. Mas eu vou descontar aqui também. Como assim descontar, né? Erros descontam. Cada erro desconta 1 ponto. Gente, se vai descontar, o correto é a gente fazer um mais aqui ou um menos? Com certeza vai ser menos, né? Porque desconta é sinal de menos. O que eu vou descontar? O número de erros vezes 1 ponto, que é o que desconta cada erro, né? Se é vezes 1, gente, não precisa nem escrever, né? Então, é A vezes 2 menos E. Ó, N é igual a 2A menos E. Certo? Então, ó, só para a gente fazer um caso hipotético aqui. Digamos que tenha 10 questões na prova, tá? 10 questões na prova. Show de bola? Se ele acertar, ó, vamos colocar alguns exemplos aqui hipotéticos, né? Se ele acertar 8 questões e errar 2, como que fica a nota dele? 2 vezes 8, tá? Esse é o número de acertos, menos 2, que é o desconto por causa desses 2 erros. Então, vai ficar 16 menos 2 dá 14. Qual que vai ser a nota máxima dessa prova? É quando ele acertar tudo, né? Opa, aqui no erro ele não vai errar nenhuma. 2 vezes 10 menos 0. Aqui nesse caso a nota máxima dessa prova é 20. Ah, professor, e se ele acertar 5 e errar 5, né? Como ele acertou 5 e errou 5, a nota dele vai ser o quê? A metade, né? 10. Não vai ser bem assim. Ó, 2 vezes 5 é o que ele vai conseguir pelos acertos, mas ainda vai descontar 5 por causa dos erros. Então vai ficar 10 menos 5, que dá 5 a nota dele, né, gente? Então, esse modelo de prova aqui, né, que vai descontando quando você erra, é um modelinho sem vergonha, né? Não é dos mais agradáveis. Ainda bem que o Enem não é assim. Inclusive, o sistema de pontuação do Enem, eu acho que é um dos mais justos que existe, né? A questão fácil vale mais. Então, é realmente para você, se você tiver um bom desempenho nas questões fáceis, você consegue uma nota bacana no Enem. Essa é a ideia das nossas aulas aqui de quarta, inclusive, né, gente? É trazer para vocês os conteúdos que mais dão ponto,
trazer para vocês os conteúdos que mais aparecem na prova, e como a aula de hoje também, né, que não é uma coisa assim que você vai encontrar diversas questões de álgebra na prova, mas esse conteúdo ele vai te ajudar a resolver uma gama muito grande de questões, pessoal. Não só de álgebra, mas de geometria, de função, né? Toda essa parte aí que envolve letra, que a gente sabe que envolve muito, né? Todas as partes da matemática eles conseguem colocar letra em algum lugar, a gente vai usar o nosso conhecimento de álgebra. Tá bem, gente? Tá bom? Então tá, pessoal. Lembrando aqui, né, é importante eu lembrar vocês, agora a gente vai para as questões do Enem, é importante eu lembrar vocês que esse conteúdo que eu estou dando aqui para vocês já foi dado para o pessoal que é aluno do Me Salva, né? O pessoal que é aluno das aulas regulares aí, que acompanha o ano inteiro, né, as nossas aulas, esse pessoal já teve esses conteúdos. Quem ainda não é aluno do Me Salva, tá? Quem ainda não é aluno do Me Salva, talvez tenha visto isso, talvez não tenha visto isso. A grande ideia dessas nossas aulas aqui de quarta, bem como as aulas de segunda de redação, é formar uma base para vocês. É fazer com que vocês cheguem no Enem e consigam uma segurança ao resolver essas questões aqui, né? Tenham segurança, olha para aquilo lá e pensa, não, isso aqui eu já vi, isso aqui eu conheço. E aí você vai lá e conquista esses acertos que vão ser tão importantes para você aumentar a sua nota. Beleza? Se você é treineiro, tá? Eu sei que tem bastante treineiro que acompanha aqui as aulas de quarta, então fique muito atento, porque é legal você já ter, né, uma base legal para encarar o Enem ali na frente. E ano que vem, você sendo aluno do Me Salva, né, fazendo aqui o cursinho com a gente, você vai ter todas as ferramentas na mão para conseguir a sua aprovação quando chegar a sua vez de fazer para valer. Certo? Então, se você é treineiro e está me ouvindo aqui, que bom que você já começou a se preocupar com isso, tá? Inclusive, se os treineiros estiverem aí no chat, manda um alô, que eu gostaria de ver aí como é que nós estamos de treineiro aqui nas nossas aulas. Pessoal, Enem 2016 PPL. Essa questão aqui é uma questão de álgebra. Vamos resolver? Então, vamos lá. Um terreno retangular de lados cujas medidas em metros são x e y será cercado por para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio, é esse lado aqui, né? Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro para os lados paralelos ao rio, né? Então, R$ 4,00 quando é paralelo ao rio. E R$ 2,00 por metro para os demais lados. Então, o lado paralelo ao rio é mais caro. Os lados paralelos ao rio são mais caros. Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela equação. Gente, vamos pensar o seguinte, ó. Quais são os lados paralelos ao rio, né? É esse lado aqui e esse lado aqui. Eles medem quanto? Medem x, né? Os dois medem x. E os demais lados, que eu vou pintar de vermelho aqui, ó, medem quanto? Y e Y. Quanto que custa o lado que mede Y? Custa R$ 2,00 por metro. 2 por metro. Quanto que custa o outro lado? O lado paralelo, né? Tanto esse como esse. É mais caro? Custa R$ 4,00 um metro. 4 por metro. Como que eu calculo o custo de alguma coisa? Não é quantidade vezes preço unitário? Essa parte azul, pessoal, esses dois lados azuis aqui, ó, quantos metros eu tenho? Eu tenho x aqui e x aqui. São 2x então, né? Então eu tenho 2x. Essa é a quantidade de metros que eu tenho para cercar paralelamente ao rio. E quanto que custa cada metro dessa área, dessa parte aqui? R$ 4,00, né? Então é isso. Vamos lá, vamos para o outro lado agora. Quantos metros eu tenho que não são paralelos ao rio, mas que sim esses outros dois aqui, né? Gente, é y aqui e y aqui. Então são 2y metros, né? Y mais y dá 2y. E quanto que custa um metro? R$ 2,00. Tá, o que eu faço com isso agora, gente? Não tem que somar isso daqui? Se eu quero o custo total, eu somo, né?
Mas espera aí, eu sei quanto que isso será. Eu sei qual que será o gasto. Ele falou aqui, né? Depois de cercar tudo, eu gastei 7.500. Então, isso tudo é 7.500. Certo? Agora, vamos entender o que a gente pode marcar nas respostas aqui. Na nossa resposta, qual que vai ser a resposta final disso daqui? Olha só. Gente, vocês percebem que a resposta do jeito que a gente escreveu aqui não está em nenhuma alternativa, né? Não está em nenhuma alternativa. O que eu vou fazer? Gente, olha só. 2 vezes 4, eu vou deixar assim. Eu vou deixar, tá? Não vou mexer nisso agora. Você já vai entender por quê. Agora, esse 2 vezes 2 eu vou multiplicar. Vai ficar assim, ó, 4y. E isso tudo é igual a 7.500. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora eu consigo colocar uma coisa em evidência. Eu consigo colocar esse 4 em evidência. Tá? Ele aparece aqui, ele aparece aqui. Abre. Aqui você preenche com 2x, mais. Aqui você preenche com y. Tudo isso igual a 7.500. Olha só, gente, agora eu tenho uma resposta, né? Letra A. Letra A. Tá? Letra A. Gente, percebam que aqui eu tinha opções que começavam com 4 e começavam com 2, né? Se eu tivesse tido a ideia de colocar o 2 em evidência, que também seria possível, né? Afinal, aparece 2 aqui, ó. E aparece 2 aqui também. Como é que ficaria a resposta? Ficaria assim, ó. 2 em evidência, completa com 4x, completa com 2y, igual a 7.500. Isso que está escrito aqui em cima, pessoal, também estaria certo. Mas qual que é o problema? Isso não tem nas alternativas, né? Tem essa aqui que é parecida, mas ainda faltaria um 2 aqui no 2y, né? Então, isso aqui está certo. Isso aqui também está certo. Qual que está nas alternativas? Essa. Então, essa é a resposta que eu marco. Tem mais de uma forma de escrever alguma coisa e ela pode ficar certa, né? Então, é por isso que a gente tem que cuidar, gente. Tá? Às vezes a gente encontra uma coisa na questão e a alternativa não aparece lá, a gente começa a ficar meio apavorado, né? Ué, mas eu sei fazer e eu cheguei numa resposta e cadê a resposta? Às vezes é só colocar em evidência. Por isso que eu trouxe para vocês, né, no início dessa aula, aquela partezinha de como colocar em evidência, etc., né? Bem pausadamente. Isso é importante, gente. Vamos para mais uma? Mais uma questão de álgebra aqui para gente, do Enem de 2020, PPL. Provedores de conteúdos postam anúncios de empresas em seus websites. O provedor A cobra 10 centavos por clique feito no anúncio, além do pagamento de uma taxa de contratação de R$ 50. O provedor B cobra uma taxa de contratação por anúncios mais atrativa, que é no valor de R$ 20, mais um valor por clique feito no anúncio, né? Para um anúncio que receberá 100 cliques, o provedor B fixará uma proposta com o valor a ser cobrado por clique, de modo que venha a receber pelo menos o mesmo total que receberia o provedor A. O gerente do provedor B deve analisar os valores por clique a serem fixados. O valor mínimo que o gerente do provedor B deverá escolher é... Gente, o cara do B ali, ele quer o quê? Ele quer o seguinte, que o total recebido seja pelo menos igual ao provedor A, né? O que o provedor A receberia? Vamos ver? Ó, provedor A. Quanto que ele receberia? Informações. Pessoal, tem uma taxa fixa no provedor A de R$ 50 e tem uma taxa por clique de 10 centavos. Lembra que ele falou que serão 100 cliques. Então, a taxa por clique vai ficar assim, ó, 100 cliques vezes os 10 centavos por clique. E tem a taxa fixa de R$ 50. Tá? Então, isso daqui é o que ele gasta por clique. Esse é o número de cliques. E essa é a taxa fixa que não depende dos cliques. Então, gente, o provedor A teria esse custo aqui total, né? Ó, como é que faz essa conta aqui, né? De forma bem simples, gente. De forma bem simples. Se eu multiplicar... Olha só, essa é uma das formas de resolver isso daqui, né? Tem várias formas de resolver.
E essa daqui que eu vou mostrar, acho que é a melhor, porque você pode usar para várias outras contas desse tipo. Se eu multiplicar um dos fatores por 10 e dividir o outro por 10, eu estou mantendo o meu produto. Sim, porque eu estou aumentando um e diminuindo o outro, então, no fim das contas, fica igual. 100 dividido por 10 dá 10. 0,1 dividido vezes 10, né? Dá 1. Então, isso dá 10. Tá, gente? Esse macetezinho ele vai funcionar sempre. Depois eu vou mostrar outras formas de aplicar ele que podem ser bem úteis. Então, dá R$60, gente, o total do provedor A. Ou seja, o provedor B, ele vai ter que fazer com que o valor total da oferta fique no mínimo igual a 60, né? Como é que é o provedor B, gente? São 100 cliques. Tem um valor por clique a ser definido, inclusive é isso que eu preciso resolver aqui na questão. Então, eu vou chamar de X, esse valor do clique, que eu não conheço, mais uma taxa fixa de R$20. E eu quero que isso daqui seja igual a quanto no mínimo, gente? No mínimo igual a 60, né? Tá aqui o 60. Passa o 20 subtraindo para o outro lado. 100x igual a 40, né? 60 menos 20 dá 40. Gente, simplificar, ó. Tá sobrando um zero aqui, tá sobrando um zero aqui. Corta fora. Passa o 10 agora dividindo 4. 4 dividido por 10 é quanto, gente? 0,4. Ou seja, o clique tem que custar no mínimo 40 centavos para que a gente consiga o total de 60, né? Se for mais do que 40 centavos, ele vai passar dos 60, que também é uma possibilidade, mas o mínimo tem que ser 40 centavos. Resposta está na letra D. Pessoal, deixa eu trazer mais exemplos desse macete que eu mostrei aqui para vocês, né? Que pode ser muito útil dependendo aí de como vocês forem fazer alguma conta, tá? Deixa eu abrir uma nova página até para mostrar que vai ficar melhor. Ó, digamos que você queira fazer a seguinte multiplicação. 1.500 vezes 0,03. Tá? É uma conta chata de fazer. Mas eu posso usar o macete. Se eu multiplicar esse cara aqui por 100, vai ficar muito bom, né? Porque daí a vírgula vai passar uma, duas casinhas para lá, vai ficar 3. Então faz o seguinte, divide esse cara por 100 e multiplica esse por 100. Dividir esse por 100 é cortar 2 zeros, fica 15. Multiplicar esse por 100 é passar a vírgula, duas casinhas para a direita, fica 3. 15 vezes 3 dá 45. Então, gente, esse resultado é 45. Esse método só funciona porque eu estou fazendo a mesma coisa, aliás, o oposto, né? Estou fazendo essa coisa aqui, que é dividir por 100, e do outro lado ali, né? No outro termo, eu estou fazendo o inverso, estou multiplicando por 100. Se eu diminuo um número, mas aumento o outro, o produto entre eles mantém o mesmo, se essa redução e esse aumento forem na mesma proporção, né? Não adianta você dividir por 100 um número e multiplicar o outro por 40 e achar que vai dar certo. Não, tem que ser sempre pelo mesmo número. Ó, mais um exemplo aqui para você ver. Ó, por exemplo, 240 mil vezes 0,0004, tá? Pessoal, para ficar bonito isso daqui, eu vou ter que multiplicar esse cara por quanto? Ó, uma, duas, três casinhas para lá, então multiplicar por 1.000 é uma boa. Esse cara vai ter que ser dividido por 1.000, então. Ó, corta 3 zeros, fica 240. Vai a vírgula para lá, 3 casas, fica 4. 4 vezes 24 vai dar 92. 92? Não, 96, né? 96. 96, acrescenta um zerinho, 960. Viu que legal? Esse macete ajuda muito a gente. E agora a gente vai para a nossa última questão. Questãozinha do Enem de 2018 PPL, para a gente falar um pouquinho mais de álgebra. Um automóvel pode ser abastecido com os combustíveis A ou B e tem capacidade para armazenar T litro. O quadro indica os preços e mostra o rendimento desse automóvel por litro quando abastecido com esses combustíveis. O dono desse automóvel estabelece duas estratégias de viagem. Em ambas, ele irá abastecer 2 vezes. O primeiro abastecimento é feito a partir do tanque vazio e o reabastecimento é feito quando o tanque esvaziar novamente. Primeira estratégia de viagem: abastecer meio tanque com o combustível A e depois abastecer 1/4 de tanque com o combustível B. Segunda estratégia:
abastecer meio tanque com o combustível B e depois 1/4 com o combustível A. O custo da estratégia que possibilita percorrer a maior distância é o quê? Gente, vamos pensar um pouquinho. Vamos pensar um pouquinho. Olha só, nós temos aqui informação do rendimento, né? Deixa eu abrir uma nova página aqui para a gente fazer, que acho que vai ficar mais confortável da gente fazer as contas, né? Aqui nós temos a tabelinha, tudo bem. Aqui nós temos as estratégias que também vão ser importantes, tá? Beleza. E também nós temos as alternativas que serão importantes. Então, vamos copiar tudo que é importante e agora a gente tem espaço confortável para resolver essa questão. Pessoal, vamos primeiro pensar, né? A primeira estratégia, como é que ficaria o custo dela? Vamos fazer o custo das duas, tá? A primeira estratégia seria o seguinte, ó. Tem um custo, né, associado a ela. Abastecer meio tanque com o combustível A. Gente, lembra que o quanto eu gasto é a quantidade que eu consumo vezes o preço daquilo, né? É isso, né? Então pensa comigo. Quanto que eu gasto na primeira estratégia? Meio tanque, gente, o tanque ele falou que tem T litro. Então, se eu estou colocando meio tanque, é como se eu estivesse colocando T sobre 2 litros. Essa é a quantidade do combustível A. Qual que é o preço do combustível A? Ele fala aqui, ó, é PA. Beleza. Só que eu vou colocar também no reabastecimento 1/4 de tanque com o combustível B. Se é 1/4 de tanque, pessoal, é o tanque inteiro dividido por 4. Essa é a quantidade que eu estou abastecendo. E o preço do combustível B é PB. Tá, beleza. Esse seria o custo da estratégia primeira. E a estratégia segunda? Abastecer meio tanque com o combustível B. Meio tanque com o combustível B, gente, é T sobre 2 vezes o preço do combustível B. E depois adicionar, né, aqui, ó, 1/4 de tanque com o combustível A. Seria T sobre 4 vezes o PA. Vezes o PA. Pessoal, olha só. Só de ter feito essas duas expressões aqui, eu já consigo resolver a questão, não consigo? Consigo, porque com certeza a resposta vai ser ou isso, né? Tem que saber qual dos dois ainda percorre a maior distância, mas tudo bem. A resposta vai ser ou isso ou isso. Essa daqui, gente, da primeira estratégia, a gente encontra exatamente ela aqui na letra A. A estratégia segunda não aparece em nenhuma outra, né? Não aparece em nenhuma outra. Essa daqui soma 18, multiplica por 12, nada a ver isso daqui. Essa soma 15, multiplica 15, também nada a ver. Essa daqui diz assim, ó, T sobre 2 PB mais T sobre 4 PB de novo. É como se só colocasse do combustível B. Também não pode. Aqui, ó, multiplica por 12, multiplica por 18. Gente, essas multiplicações por 12, por 18 tem nada a ver. Então, a resposta só pode ser a letra A, o que me faz entender que a estratégia que me faz andar mais quilômetros é a primeira estratégia. Agora vamos entender por que isso, né? Vai que tivesse essa alternativa também, né? Como é que a gente escolheria a resposta? Pessoal, na primeira estratégia, eu estou levando meio tanque do combustível A e 1/4 de tanque do combustível B, ou seja, eu estou colocando mais combustível A do que B. Qual que rende mais? Pessoal, combustível A rende 18 km por litro. Combustível B rende 12. Então, se eu colocar mais do combustível A, eu vou andar mais. Por isso que a resposta, né, a que vai fazer o carro andar mais é a primeira, porque na segunda estratégia ele põe meio tanque do B e 1/4 do A, então ele coloca menos litros para o tanque A. Como na primeira ele está colocando mais litros para o tanque A do que para o tanque B, aqui ele vai ainda percorrer a maior distância. Por isso que essa é a nossa resposta, tá? Mas como a gente viu, nem precisava ter feito essa análise para chegar na resposta, porque aqui nós temos já prontinho a única alternativa que aparecia, o que a gente encontrou aqui, é a letra A. Pessoal, essa aqui, então, foi a nossa aula de álgebra. Álgebra, probleminhas de álgebra, questões do Enem de álgebra. Marcelo, se quiser me colocar na tela inteira agora, agora pode colocar. Aí, muito obrigado. Gente,
Recadinhos finais aqui para a gente finalizar em grande estilo essa aula aqui. Toda quarta-feira, às 19 horas, eu estou aqui com um conteúdo de matemática importante para a prova de matemática do Enem. Então, fiquem atentos, pessoal. O que eu trago aqui para vocês é certo que vai aparecer na prova. São conteúdos importantes que dão muitos pontos. E a aula de hoje foi uma aula de ferramentas, uma aula que vai auxiliar vocês em tudo que é conteúdo que a gente for ver daqui para frente. Se você ainda não está inscrito no nosso canal aqui, faça isso, inscreva-se, coloca o sininho das notificações ativado, porque toda vez que a gente estiver entrando ao vivo, você vai receber uma notificação. Isso facilita o estudo, não facilita? Então faça isso, é só clicar no botão ali que vai facilitar a sua vida. Certo? E lembre-se também de fazer parte da lista de presença. Se você faz parte da lista de presença, toda semana você recebe por e-mail um tópico de redação ali, um tema de redação para escrever, tá? E você também corrige, desculpa, né? Você é sorteado, toda semana é sorteado uma correção, então você pode concorrer, essa é a palavra que tinha me escapado, concorrer a essa correção toda semana. Certo, pessoal? Muito obrigado, a gente se vê na próxima semana. Um abraço. Falou.